Após a captura dos registros para a área de trabalho do seu Nemo Studio, vamos agora conhecer algumas funcionalidades que facilitam o nosso estudo e facilitam também a comunicação com o nosso paciente. Teremos, então, todos os registros reunidos nessa primeira área, que é a área de trabalho do Nemo. Na barra superior aos registros, podemos observar aqui alguns botões e eu vou explorar alguns deles com vocês. O primeiro deles está aqui ao lado desses quadradinhos, aqui todos os documentos da janela, aqui esse primeiro à esquerda. Logo ao lado eu tenho 3 linhas horizontais. Essas 3 linhas horizontais correspondem aos tipos de registros que você capturou, que você importou para o Nemo. Então, esse aqui embaixo são as 8 fotografias com as 3 radiografias. E aqui em cima, os outros registros que nós capturamos para complementar a documentação da nossa paciente. Temos aqui um terceiro ícone, muito importante, que reúne todos os time points. Então, eu tenho o time point genérico, onde colocamos aquelas periapicais e a foto da paciente, e eu tenho o time point das 8 fotografias com as 3 radiografias. Não tenho a radiografia frontal, porque a paciente não fez esse registro. E aqui eu posso estudar o caso da paciente. Com um clique na foto, eu aumento e com outro clique eu diminuo a foto. E assim, posso estudar em detalhes cada vista desses registros. Uma coisa que eu gosto muito de fazer é com o botão do mouse, por exemplo, centralizar aqui as 5 fotos apenas da oclusão. Para isso, você usa o botão do mouse e clicando na parte fora das fotos, né, da tela, você consegue, então, trazer esses registros e posicionar em um ângulo que fique interessante para o seu estudo. Clicando na foto novamente, voltamos ao padrão do Nemo. Aqui à esquerda, vamos voltar para todos os documentos e vamos explorar alguns detalhes interessantes do Nemo. Por exemplo, vou pegar a foto frontal do sorriso, vou dar 2 cliques nessa foto, e assim que eu faço isso, teremos uma área de trabalho onde eu posso editar, duplicar, né, girar essa imagem, por exemplo, inverter, né, o lado da imagem. E tem uma série de outros ícones, eu vou chamar a atenção de vocês para alguns deles. Aqui eu estou dando um zoom, pressionando a bola do mouse, né, que também é o botão, eu consigo arrastar posicionando. E eu vou agora dizer ao Nemo, né, vou calibrar essa imagem. Então, clicando nessa pequena seta para baixo, no ícone de 2D, escolho Calibrate, e eu vou aqui colocar a largura desse incisivo. Sabemos que o incisivo mede em torno de 8 milímetros de largura, e agora nós fizemos a calibração da imagem. Portanto, se eu quiser, por exemplo, medir a distância do terço médio da face, eu posso vir nesse mesmo ícone, escolher régua 2D, e aqui eu coloco um ponto na glabela e outro ponto no subnasal, por exemplo. Se eu quiser agora verificar a altura do terço inferior, eu posso clicar aqui na seta novamente, venho do mento até o subnasal e eu tenho agora o meu terço inferior. Se eu quiser saber a distância entre os ângulos mandibulares, da mesma maneira, eu posso clicar e arrastar essa seta, e dessa maneira eu posso fazer estudos muito mais poderosos no Nemo. Para remover esses objetos, clico com o botão direito do mouse sobre esse objeto, e aí vamos removê-lo dessa nossa área de trabalho. Remover o objeto, remover as medidas. Posso brincar com outras medidas, por exemplo, com ângulos, ferramentas que eu posso
utilizar, e tudo isso facilita, então, o meu estudo. Posso acrescentar notas, por exemplo, aqui. Posso colocar uma nota, clicando 2 vezes sobre o quadro da nota. Eu posso editar o texto, então vamos colocar aqui diastema, por exemplo. Diastema. Vamos escolher um plano de fundo verde, por exemplo, diferente, ok. E aqui eu tenho, então, o diastema, que eu anotei, eu posso posicionar em outro local, se eu quiser. E para que é que serve isso, né? Eu posso salvar uma cópia dessa imagem, por exemplo, salvar com o nome diastema, ou notas, por exemplo. Aqui nesse ícone dos 2 disquetes eu posso fazer uma cópia da foto e salvo essa imagem. De tal maneira que agora na minha área de trabalho, onde tenho todos os registros, eu tenho a foto original do sorriso e eu tenho a foto onde eu fiz as minhas anotações, fiz alguns estudos. Vamos voltar aqui nessa imagem das notas, vamos explorar algumas outras ferramentas. Posso aqui colocar linhas, olha só, linhas, para melhor estudar o meu paciente. Então, como é que eu coloquei essa linha? Clicando aqui nesse item. Deixa eu sair aqui. Clicando aqui nesse ícone, escolho Show Principal Guides. Ele saiu. Clicando novamente, Show Principal Guides, ele entrou. Posso, com o botão direito aqui, adicionar guias auxiliares. Então, por exemplo, eu adicionei guias auxiliares. Olha que interessante. Posso fazer isso também nessas guias, nessa guia horizontal. Então, guia auxiliar. Posso escolher a cor desse guia auxiliar. E quando eu mexer o guia principal, os guias auxiliares se moverão em conjunto. Então, vamos remover os guias auxiliares que eu coloquei e eu vou mostrar uma outra possibilidade. Então, vamos clicar aqui novamente no ícone, colocamos as 2 linhas. Adicionar calibre. Aqui eu consigo adicionar um calibre e consigo medir, aumentar ou diminuir aqui, medindo distâncias na face da minha paciente, por exemplo. Portanto, uma série de ferramentas bem interessantes. Vamos remover tudo isso, clicando novamente aqui no ícone. Posso recortar a imagem se eu quiser, por exemplo, clicando aqui nesse ícone, eu seleciono a área que eu desejo, da foto apenas, está aqui selecionada a área, e clicando 2 vezes fora dessa região, eu terei então o recorte feito. Portanto, uma ferramenta muito poderosa de edição, de estudo, né, dos meus registros. Posso fazer isso em qualquer das fotos. Por exemplo, nessa foto aqui, posso colocar também guias para melhor estudar a situação dos elementos dentários, por exemplo. Posso acrescentar notas. Então, olha, registro, notas. Aqui eu posso colocar, por exemplo, no canino, né, a relação de classe 2 desse canino, por exemplo. A mesma coisa no molar. E isso eu posso mostrar ao meu paciente. Salvo uma cópia, posso mostrar também ao meu paciente, né, gerando, então, uma comunicação muito poderosa com o paciente. Não vou salvar isso aqui apenas para mostrar. E essas são algumas ferramentas que nós temos na área de trabalho do nosso NemoCef. No próximo vídeo, vamos marcar os pontos da teleradiografia de perfil e identificar como podemos trabalhar com algumas das análises disponíveis no Nemo.